Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste. Quem vai conversar com a gente é Paulo Rocha. Ele é enfermeiro, especialista em gestão de vigilância sanitária e saúde do trabalhador e atualmente é o coordenador do Sereste. Obrigada, Paulo, por ter aceitado o nosso convite. Olá, Luciana. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom a gente vir a público falar sobre o Sereste, falar sobre saúde do trabalhador. E eu não posso deixar de falar do Sereste sem antes falar sobre a saúde do trabalhador, né? Então, quando a gente pensa em saúde do trabalhador, a gente lembra primeiro a parte legal, né, que traz lá desde a Constituição Federal de 88, onde traz a preocupação com as vigilâncias, e aí traz vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. Mas dentre essas aí que você falou, né, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, elas são muito mais comentadas e valorizadas do que a saúde do trabalhador, né, Paulo? Por que isso? Sempre ficou um pouco marginalizada, né, sempre um pouco esquecida por mexer muito em interesses de grandes empresários, né, e aí ela acaba ficando um pouco de lado. Mas isso vem ganhando muita força, né? Depois de 88 nós tivemos também a lei orgânica, né, a 8080, que vem falando um pouco mais sobre saúde do trabalhador, e depois nós temos duas políticas importantes, que é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, e em 2021 nós tivemos uma política estadual voltada à saúde do trabalhador e da trabalhadora aqui do estado da Bahia, que somos o terceiro ou quarto estado a ter uma política específica voltada à saúde do trabalhador. E aí que entra o Sereste, né, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Onde é que ele se localiza aí no fluxo das redes de saúde? Ele é municipal, estadual, federal, como é? O Sereste hoje ele está dentro de um fluxograma que faz parte da Secretaria Municipal de Saúde, né? Nós temos a Secretaria Municipal de Saúde, depois nós temos algumas diretorias. Dentre essas nós temos aí a Diretoria de Vigilância à Saúde, e dentro dessa Diretoria de Vigilância nós temos as coordenações, né? E aí dentre elas nós temos aí a Coordenação de Vigilância à Saúde do Trabalhador, que é justamente o Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador aqui do município, que é um órgão de gestão municipal, porém de uma atuação regional. Qual a função do órgão e ele atende que outros locais? O Sereste, como eu falei, ele é um órgão, né, de gestão municipal, né, os funcionários são servidores do município, porém ele tem uma atuação regional, não é só de Vitória da Conquista, mas ele responde também por 18 municípios da regional para vigilância e alguns outros municípios, aí 52, para a questão de assistência. A vigilância tem a função aí de vigiar, né, de fiscalizar. E a assistência, como é que funciona? O trabalhador, quando ele é adoecido ou passa por algum acidente de trabalho, ele é encaminhado ao Sereste, tá? Então, quando ele é encaminhado ao Sereste, ou pela rede privada, ou então pelas unidades de saúde, ou por hospitais, muitas vezes ele passa pelo Sereste, ele vai passar por um acolhimento, né, com um profissional de nível superior, onde vai falar toda a sua história trabalhista, né, desde quando ele começou a trabalhar, e aí, como eu disse, não importa o vínculo dele, às vezes pessoas chegam aqui e começaram a trabalhar com 14, 15 anos, né, mas ele vai contar toda essa história trabalhista e depois ele vai ser encaminhado para uma consulta com o médico do trabalho, né? Esse médico do trabalho, junto com outros profissionais, eles vão fazer uma coisa chamada de nexo causal. E o que é exatamente o nexo causal, Paulo? Esse nexo causal é simplesmente dizer que aquela doença apresentada por aquele trabalhador, ela está ou não relacionada ao trabalho que ele desenvolveu. Esse nexo vai ser positivo ou negativo. Ele sai do Sereste com um relatório com esse nexo, e esse relatório ele serve para a justiça, ele serve para, às vezes, a indenização, ele serve também para a aposentadoria do INSS. E aí esse trabalhador ele passa por isso. São poucas consultas que ele passa dentro do Sereste e ele volta para a rede. O importante é que ele continue o tratamento dele na rede, seja a rede particular, seja a rede do SUS, através das unidades de saúde, hospitais, CAPs. Então ele volta para a rede e a gente faz esse nexo e entrega esse relatório. Essa é a parte da assistência ao trabalhador que nós prestamos. E a questão da vigilância, como é que funciona a fiscalização em si? A partir do momento que a gente monitora aqui do Sereste alguns indicadores do SUS, algumas notificações, por exemplo, e a gente percebe que em alguns setores está acontecendo muito acidente, ou o pessoal está adoecendo, ou teve algum tipo de específico, né, de adoecimento, a gente identifica isso e faz uma vigilância, a gente monta uma equipe
E essa equipe faz essa fiscalização in loco na empresa para identificar de onde está vindo esses adoecimentos, e aí a gente vai fazer um relatório onde vai trazer recomendações para essa empresa. A fiscalização, ela só vai acontecer a partir desses documentos quando o caso chega até vocês? Ou a vigilância ela nasce assim, ou ela nasce através de denúncias, né, através de órgãos parceiros. O Ministério Público do Trabalho é um grande parceiro nosso nessa situação. Ele demanda, por exemplo, às vezes ofícios, né, para determinadas empresas, onde nós vamos a essas empresas identificar os riscos sanitários e fazer um levantamento. Nós fazemos um relatório robusto, né, com fotos, entrevistas com os trabalhadores, e esse relatório ele vai para a empresa poder se adequar. Então a gente encaminha também esse relatório para o Ministério Público do Trabalho, e aí com o tempo, né, a gente dá um prazo para poder ela se adequar, ela melhorar as condições sanitárias desses trabalhadores. O Ministério Público também ajuda a gente nessa fiscalização, e essa é a nossa parte de vigilância. Às vezes a vigilância ela nasce também do nosso atendimento aqui da assistência. Por exemplo, a gente percebe que determinada área está tendo muito transtorno mental, e na quantidade de atendimento a gente faz esse filtro dessa análise, e aí a gente percebe que a gente precisa fazer alguma coisa para intervir, mudar esse processo de trabalho, né? Então a gente demanda uma equipe para que ela vá tentar fazer isso, faça o relatório e entregue as recomendações para determinadas empresas, tá ok? Essa é a nossa parte de vigilância. Quais são os tipos de adoecimentos dos trabalhadores que têm sido assim mais recorrentes nos últimos tempos aqui na nossa região? Durante a pandemia e pós-pandemia, a gente tem uma doença relacionada ao trabalho que vem crescendo bastante, que são os transtornos mentais. São os transtornos mentais, seja depressão, seja síndrome de burnout, né, seja ele qual for, mas isso tem crescido bastante. E quais são os setores que têm gerado o maior número de empregados com transtornos mentais, Paulo? A gente tem algumas áreas muito específicas. Primeiramente, nós tivemos aquele boom, né, com os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, técnicos, né, principalmente pós-pandemia, né, aquele medo de adoecer. Então, assim, a gente teve muito transtorno mental e que a gente pôde atender no Sereste. Hoje em dia, a gente vem crescendo isso com os bancários, por exemplo, né? Os bancários têm apresentado bastante transtorno mental e a gente tem atendido. E o que o Sereste aí pode fazer em caso dos transtornos mentais, em termos de recomendação para as empresas? Lógico que quando se trata de transtorno mental, é muito mais difícil você intervir na mudança de processo de trabalho, mas a gente pode estar encaminhando relatórios, né, e encaminhando algumas recomendações para se tentar mudar, ou então que essas empresas possam ter um apoio de um profissional, seja ele um psicólogo, um terapeuta, para poder prestar essa assistência aos trabalhadores que estão adoecendo. Bom, a gente falou aí dos adoecimentos no trabalho. E com relação aos acidentes de trabalho, Paulo, quais são ou qual é o setor mais perigoso para o trabalhador? Toda a história, a gente sempre teve aí também um crescimento muito forte, né, na área de acidentes, principalmente, voltado à construção civil, né? Ainda é muito forte isso no Brasil, e a construção civil ainda apresenta muitos acidentes ainda relacionados ao trabalho. E vai e vem a gente estar presente nesses campos de canteiros de obras, né, que tem muito em Conquista principalmente, para estar falando um pouco dessa prevenção, né, relacionada aos acidentes de trabalho, e estar trabalhando com eles essa parte de educação em saúde, que na verdade é que mais o Sereste tem que fazer, né? A gente tem que ir mais para a parte de educação do que da parte de assistência. Vamos concluir este bate-papo falando sobre o que o próprio trabalhador pode fazer para contribuir com o trabalho desse importante órgão. Primeira coisa é identificar o que é acidente de trabalho, né? Quando ele percebe ali algum adoecimento relacionado ao trabalho, ou algum tipo de acidente relacionado ao trabalho, aí eu falo que acidente é quando a gente, né, ou tem alguma lesão, ou precisa ser afastado, ou a gente tem que fazer algum tipo de tratamento. Então esse é um acidente relacionado ao trabalho, né? Você teve algum tipo de lesão, você precisou passar para um médico. Bom, e o que fazer após identificar esse acidente de trabalho, Paulo? Esses acidentes, eles precisam ser notificados. O que é isso? É você preencher uma ficha de registro, né, oficial, que é do SINAM, que é um sistema do SUS, para que você possa lançar isso no SUS, né? Quem faz isso geralmente, ou as grandes empresas que têm ali dentro, né, um serviço específico de saúde do trabalhador, que a gente chama de SESMIT, né? As grandes empresas têm isso.
ou então dentro da onde ele for atendido, né? As unidades de saúde da família, os hospitais profissionais de saúde têm por obrigação notificar isso. E nem sempre há essa notificação, né, Paulo? Nem por parte do trabalhador, nem das empresas, e também os órgãos de saúde às vezes não notificam. Por que isso? O que acontece é que muitas vezes eles não lembram, né? Estão tão envolvidos ali no seu processo de trabalho que não lembram que tem que notificar alguém ali que se acidentou, que está apresentando alguma doença relacionada ao trabalho. E aí eu chamo mais atenção para os acidentes mesmo, né? Relacionados ao trabalho, que tem acontecido bastante, né? E a gente precisa estar sempre atento. E olha que é muito subnotificado, né? Existem ainda muitos acidentes que eles não são registrados, né? O Brasil tem isso, né? Essa cultura. E quais são as implicações dessa subnotificação dos acidentes de trabalho aí para o Sereste, para a sociedade, para o trabalhador, Paulo? Mas a gente precisa ter dados, né, para que a gente possa intervir nesses dados, né, para que eles mudem, intervir nesses processos de trabalho que existem aí em várias empresas, né? Então a gente precisa intervir nisso, e para que eu possa intervir, eu preciso olhar para o sistema e ver que aquela área ela está precisando de uma intervenção imediata. Então, mas sem dados eu não consigo fazer isso, né? A gente precisa aprender a notificar mais as doenças e acidentes relacionados ao trabalho.